Olá, geminiano, geminiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Após, eu trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você geminiano, um presente para você geminiana. Bem, na casa 1 nós temos a energia do Rei de Espadas. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 3 de paus. E na casa 3, energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 3 de copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do Rei de espadas. Nós temos o 9 de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de copas. Gratidão. Sobre a energia do 3 de paus, nós temos o arcano maior de número 0, o louco. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da lua. Gratidão, o arcano maior de número 18. Sobre a energia do 3 de copas, nós temos a energia do 8 de paus. Atrelado a esta vibração, nós temos a carta do pajem de paus. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a energia do Rei de Espadas, nós temos o cigano. Sobre a energia e vibração do 3 de paus, nós temos a energia dos trevos. E sobre o 3 de copas, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos as nuvens. Gratidão. Bem, geminiano, geminiana, a energia do presente ela será regida pelo Rei de Espadas e atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos o cigano, né? Confirmando aqui que no nosso presente nós estamos lidando com o masculino. Tenha aqui um pouco de cuidado, porque este masculino ele pode ser o companheiro, pode ser o pai, ou pode ser também aqui um companheiro de trabalho, um filho. Tenta adequar o que eu vou dizer à sua realidade. É como se nós precisássemos aqui usar sempre de estratégias e de táticas para que nós possamos lidar com este masculino. Tá? Nós devemos sempre planejar adiante, porque nós temos aqui o campo mental. Então, há necessidade de sempre estar à frente desta pessoa, para que nós possamos aqui estar no controle.
O rei de espadas traz a lógica, né, como superioridade, porque nós estaremos aqui lidando com uma pessoa fria e insensível. Tá? Então a gente precisa aqui colocar os nossos planos em ação em relação às nossas intenções para com esta pessoa. É como se o tarô dissesse aqui que nós vamos solucionar um enigma entre o eu e o outro. Há aqui uma energia ao qual o tarô diz que nós iremos esclarecer uma confusão com um olhar transparente. Então a gente vai precisar aqui de um pouco, né, de neutralidade, usar um pouco mais a razão do que a emoção, para que a gente possa lidar com esta energia masculina no nosso presente. Abaixo nós temos o 9 de paus e nós temos o 6 de copas. Atrelada a essa energia, o 9 de paus traz aqui a energia de perseverança, de força de vontade. O tarô está dizendo que nós nunca devemos desistir, apesar das perdas ou da injustiça em relação a esta pessoa para contigo. Mas muitos de nós estão observando a nossa energia, a nossa vibração e falando que nós estamos numa batalha perdida. Mas nós precisamos aqui conservar a nossa energia para o momento oportuno, não ter trégua ou descanso. É como se nós estivéssemos no olho do furacão e que nós tivéssemos aqui um pouco mais de cuidado para que a gente não adentre aqui numa situação ainda um pouco mais difícil. Então, como eu disse, vamos rever essas questões e analisar este masculino com um pouco mais de frieza, né? Um pouco mais mental, racional do que emocional. Atrelada a essas energias, nós temos o 6 de copas, pedindo aqui a conexão com o nosso eu interior. O tarô está dizendo, apesar dessas dificuldades, apesar desses problemas correlacionados a essa energia desse masculino, nós devemos voltar à nossa alegria, voltar o foco para os prazeres simples da vida, para aquilo que traz felicidade e felicidade verdadeira em nós. É como se nós precisássemos aqui de retornar a um estilo de vida mais simples, colocar os pés no chão, ir a uma área verde, andar num parque, abraçar a uma árvore. Mas o que eu gosto mais interessante são as memórias de criança. Por exemplo, um prato, né, que sua mãe, o seu pai, os seus avós fazia para você quando criança. E isso traz aquela sensação gostosa de luz, de brilho, de aconchego no nosso coração. É isso que o tarô está pedindo, para que você, através dessas conexões, observe a tua criança interior. Não estou pedindo para você ir no lugar de infância. Não, é o contrário, porque o lugar não é mais o mesmo e você também não é mais a mesma, tá? Então, há a necessidade de buscar dentro da memória essas conexões felizes, para que haja aqui generosidade de espírito, bondade e também a energia de gentileza, porque nós temos a harmonia emocional. Então você vai precisar dessas conexões para que você se mantenha centrado, centrada. Há uma energia de inocência e de inexperiência, mas que o tarô pede para que nós possamos focar naquilo que traz felicidade em nós. É como se houvesse a necessidade de se colocar em primeiro lugar em relação a essa energia, a essa vibração. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 3 de paus, que traz as nossas metas, os nossos projetos ou intenções. O tarô está dizendo aqui que há chegadas de novas oportunidades, daquilo que nós impulsionamos no passado, tá? Mas que nós devemos pensar sempre adiante, fazer planos para o futuro, estar alguns passos, né, além. Porque nós temos aqui um trabalho por conta própria, dando lucro, mas que nós deveremos focar nessa importante visão que nós tivemos no passado. O tarô está dizendo que nós devemos pensar de forma grandiosa, porque nós estaremos aqui liderando outras pessoas e principalmente
a liderança de outras pessoas nos negócios. Entretanto, os trevos pede para que a gente não foque nos problemas, porque toda vez que nós focamos nos problemas, eles tomam aqui uma dimensão grandiosa. Os nossos caminhos estão abertos, mas que há alguns problemas para que a gente possa superar, crescer, se aprimorar. Então não foque nos problemas, vamos focar sempre na solução. Traga uma interrogação quando os problemas vierem até você. Abaixo dessa energia nós temos 2 arcanos maiores, o louco e a lua. O louco traz o aspecto do potencial que há dentro de nós. É como se o tarô dissesse aqui que há um caos diante da nossa realidade, mas que nós estamos prontos, prontas para novos começos. O sol brilha sobre nós. E há aqui um precipício, de grandes mudanças. E nós estamos se lançando. Não tenha medo, vá. Mas alguns projetos, algumas metas ou algumas intenções têm que ficar em silêncio. Revisite para que as coisas possam fluir. Então há necessidade de calar um pouco, de falar um pouco menos sobre a nossa vida, porque há aqui uma energia ainda de infantilidade, mas que nós devemos dar os primeiros passos para uma nova jornada. Sei que toda mudança provoca em nós medo, mas a gente tem que ter a certeza, e confiar no universo, porque ele vai aqui expandir, todas as coisas. Hoje mesmo eu estava relendo um livro e esse livro falava nesse potencial, que é a gente permitir que o universo nos guie. É basicamente a energia dessa carta, é não ter medo e fluir em direção ao novo e acreditar que nós estamos cobertas por luz e brilho. Então, há alegria aqui inata na vida, como se nós estivéssemos prontas para reescrever a nossa história, porque há uma lousa em branco à nossa frente. Então, escreva aquilo que você quer a partir de agora, tá? Então, vamos lançar fora esse medo e vamos seguir em frente. Então, há aqui o estado antes de uma nova jornada. Se permita, mas silencie. Atrelada a essa energia do arcano maior de número 0, o louco, alegrias, se permitir ao novo, nós temos o arcano maior de número 18, a lua. A lua traz uma certa influência do signo de peixes sobre nós, mas a lua também fala sobre o aspecto intuitivo, como se houvesse a necessidade de mergulhar um pouco neste aspecto da intuição. E a lua traz o aspecto da ilusão, das incertezas, dos segredos, dos mistérios. É uma carta também que fala sobre a loucura, sobre a insensatez, como se houvesse aqui mentiras e falsidades do passado que viessem à tona no presente. Mas ao mesmo tempo o tarô diz assim: não tema as suas sombras, centre em você. Vai vir aqui rumores, disse-me-disse, fofoca, sobre essa sensação que você já tem internamente. E isso aqui é só para confirmar aquilo que você já sabe no teu eu interior. Essas suspeitas, essas vicissitudes ou um mistério ligado a um feminino. Como eu disse anteriormente, nós precisamos sempre filtrar a verdade, principalmente em relação a estes rumores. Mas não se preocupe, porque o tarô está dizendo que a verdade ela virá à tona. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 3 de copas, atrelado à energia das nuvens, que traz o aspecto da confusão mental, da incerteza,
da insegurança. Nós temos aqui a felicidade, é como se nós estivéssemos compartilhando essa felicidade com pessoas, né, com grupos de pessoas, ou aqui nós temos as pessoas amigas, a socialização, eventos, para que nós possamos expressar a nossa alegria no cotidiano. É um sentimento de graça, de bênção, mas vejo aqui você muito indeciso, indecisa, se de fato vai se permitir a esta, vamos dizer assim, confraternização, estar entre as pessoas. Nós temos a celebração e o motivo para comemorar e celebrar todas as coisas divertidas que a vida tem para nos oferecer. Não olhe para os outros, olhe para você, olhe para dentro, traga a conexão com a sua felicidade. Tá? Então há a necessidade de sair desse campo aqui de indecisão, de incerteza, né, de turbilhão dentro do campo mental, mas que você tem que se permitir, né, trazer aqui essa energia de diversão, de festa, né, de viver o momento e aproveitar a vida. Abaixo dessa energia, nós temos o 8 de paus e o pajem de paus, que são duas energias de fogo, de movimento, onde o tarô pede aqui para que você possa pensar de forma grandiosa. O 8 de paus é uma energia, uma intenção que vem sobre nós, mas que vem do alto. Né? Nada e nem ninguém toca essa energia. É uma intenção divina, né? São as nossas metas, os nossos objetivos mais importantes. Então o tarô diz assim: foque nestas questões, mas foque de forma grandiosa. E aí você terá rapidez, progresso, uma realização surpreendente a partir do momento em que você colocar a mão nessas metas e nesses objetivos. Isso aqui ganhará força a longo prazo. É liberdade de pensamentos, de desejos, onde você deve colocar toda essa energia nessa gama de projeto, porque você irá seguir o seu próprio sucesso. É uma intenção que vem do alto. Então, quando há um desejo no nosso coração, esse desejo, essa ação, vem de uma energia maior que nós, vem de uma energia superior. Então, acredite que essa vibração, essa energia, esse desejo será concretizado, será materializado a partir do momento em que você colocar a mão e intencionar, porque essa energia é sua por direito. Atrelada a essa energia, nós temos o pajem de paus, que também é uma energia de fogo, como eu disse anteriormente, que traz a instigação dos nossos desejos. É a paixão, é a inspiração, são os nossos desejos aqui sendo influenciados, como se nós precisássemos alimentar esta ambição e tornar aqui os nossos impulsos uma realidade, como eu disse anteriormente, a partir do momento em que nós passamos a aplicar. É como se nós estivéssemos aqui com energia, com paixão infinita, iniciando um novo projeto ou se preparando aqui para uma nova meta ou um objeto de desejo. Acredite nos teus potenciais, porque o tarô está dizendo que essa energia será materializada e concretizada a partir do momento em que você impulsionar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Gêmeos. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo, de número 11, Loaviá. Arcanjo de número 11, Loaviá. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 17, e a mensagem diz o seguinte: proteja-se contra as pessoas inescrupulosas e mentirosas. Ao invocar este anjo, ele o auxiliará a obter vitórias, dando-lhe coragem para enfrentar qualquer obstáculo e atingir estabilidade financeira. Loaviá, arcanjo de número 11, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 17. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Krishnamurti, o seu universo interior. Você é a história da humanidade.
Para aquelas que não conhecem o Krishnamurti, ele nasceu na Índia em 1895 e faleceu em 1986. Ele foi filósofo, escritor, educador, fundou, com a Sociedade Teosófica a Ordem Internacional da Estrela do Oriente. Após a morte de um dos seus irmãos, ele decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como um guia espiritual, apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa e nem estava associado a qualquer escola política ou pensamento ideológico. Ele diz assim: o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula. É por meio da consciência constante de nossos pensamentos e sentimentos, de nossas ações e reações e de todos os opostos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual que é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E ele diz assim: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim deve-se começar apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral, etc. Mas sim compreender quem você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler esse livro que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo. E ele ainda diz assim: só existe a realidade, o Supremo Único. Só existe uma humanidade e uma justiça, e o caminho para a sua realização passa por nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa senão por si mesmo. Busque sua própria libertação, e então libertará o mundo de sua confusão e conflitos, sua dor e antagonismo. Porque você é o mundo, o seu problema é o problema do mundo. Se você se apegar às suas crenças, à sua nacionalidade, às suas posses, a seus líderes, criará um mundo de confusão e conflito, de seitas, de preconceitos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando animosidade, multiplicando catástrofes. Neste livro, ele vai trazer aqui trechos de palestras, mas são questionamentos, perguntas que ele irá respondendo, como a raiva, a intolerância, o eu e o meu. A luxúria está no campo mental, então ele começa a discutir sobre alguns aspectos, como o problema da sexualidade ou do sexo, do rótulo, ele traz aqui a questão do ódio, do fluxo, do autoconhecimento, entre outros pontos que ele aborda neste livro. Também acho interessante o livro da vida, onde ele traz 365 meditações diárias. Então eu trago esse livro do Krishnamurti, que eu gosto muito, e aqui também no YouTube você vai encontrar palestras dele. É um ser de muita luz, de muito brilho. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários para que a gente possa incentivar pessoas a lerem também. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, para acesso ao livro, bem como ao tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.